Repositórios no Domain Driven Design, uma explicação detalhada. 1. Introdução aos repositórios no DDD. Os repositórios são um padrão fundamental no Domain Driven Design, DDD, funcionando como uma ponte entre o domínio da aplicação e a infraestrutura de persistência de dados. Eles fornecem uma abstração que permite que o modelo de domínio permaneça puro e livre de preocupações técnicas relacionadas ao armazenamento de dados. 2. Definição e propósito dos repositórios. 2.1. O que é um repositório? Um repositório é uma abstração que encapsula a lógica necessária para acessar fontes de dados. Ele fornece uma visão orientada a coleções do conjunto de agregados disponíveis, permitindo que o código do domínio trabalhe com objetos sem se preocupar com detalhes de persistência. 2. Funções principais dos repositórios. Mediação. Atuam como mediadores entre o domínio e as camadas de mapeamento de dados. Abstração de persistência. Ocultam os detalhes de como os objetos são armazenados e recuperados. Centralização. Centralizam a lógica de consulta, prevenindo a duplicação de código. Testabilidade. Facilitam testes unitários através de implementações falsas, mocks. Desacoplamento. Permitem que a lógica de domínio funcione independentemente da infraestrutura. 2.3 Responsabilidades dos repositórios. Um repositório bem projetado é responsável por adicionar novos objetos ao armazenamento persistente, remover objetos do armazenamento persistente, buscar objetos com base em critérios específicos, atualizar objetos existentes no armazenamento, fornecer uma interface que dê a ilusão de uma coleção em memória. 3. Princípios fundamentais dos repositórios. 3.1 Foco nos agregados. No DDD, repositórios trabalham principalmente com agregados, não com entidades individuais ou objetos de valor dentro dos agregados. Isso garante que as invariantes do domínio sejam preservadas, já que cada repositório é dedicado a um tipo específico de agregado. Recupera-se e persiste-se o agregado completo. Mantém-se a integridade e coesão do agregado. 3.2 Interface orientada ao domínio. As interfaces dos repositórios devem usar a linguagem do domínio, não termos técnicos. Operar com objetos de domínio, não DTO ou objetos de persistência. Oferecer métodos que reflitam as necessidades do domínio. 3.3 O princípio da ilusão de coleção. Os repositórios devem parecer para o código cliente como coleções em memória. O cliente não precisa saber que os objetos estão sendo persistidos. As operações simulam adicionar ou remover de uma coleção. As consultas parecem filtrar uma coleção existente. 4 tipos de repositórios no DDD. 4.1 Repositórios de coleção vs. Repositórios de persistência. Repositórios de coleção oferecem uma interface similar a uma coleção em memória. Repositórios de persistência expõem métodos específicos para operações de persistência. 4.2 Repositórios genéricos vs. especializados. Repositórios genéricos oferecem operações comuns para todos os tipos de agregados. Repositórios especializados fornecem métodos específicos para um tipo particular de agregado. 4.3 Repositórios síncronos vs. assíncronos. Repositórios síncronos, operações bloqueantes tradicionais. Repositórios assíncronos usam promessas, tarefas ou callbacks para operações não bloqueantes. 5. Implementação de repositórios. 5.1 Estrutura comum. A implementação típica de um repositório inclui: interface do repositório define os métodos disponíveis para o domínio. Implementação concreta realiza as operações de persistência reais. Fábricas ou injeção de dependência para instanciar e fornecer repositórios. 5.2 Padrões de design comuns.
Vários padrões são frequentemente usados em implementações de repositórios. Padrão Adapter, para traduzir entre o domínio e a infraestrutura. Unit of Work, para coordenar múltiplas operações de repositório. Specification Pattern, para encapsular consultas complexas. Factory Method, para criar instâncias de repositórios. 5.3 Considerações de implementação. Ao implementar repositórios, considere gerenciamento de transações, como transações serão iniciadas e completadas. Controle de concorrência, como lidar com atualizações concorrentes. Carregamento preguiçoso vs. ávido, quando carregar entidades relacionadas. Caching-se, como implementar cache de objetos. 6 Exemplos detalhados de repositórios. 6. Um repositório de cliente. Interface. Um repositório de cliente poderia expor métodos como buscar por id, buscar por CPF, buscar clientes ativos, adicionar cliente, atualizar cliente, mover cliente. Descrição conceitual da implementação. Um repositório de cliente seria responsável por mapear entre o agregado cliente do domínio e a estrutura de armazenamento, tabelas de banco de dados, documentos, etc. Quando o domínio solicita um cliente por ID, o repositório constrói a consulta apropriada para a fonte de dados, executa a consulta e obtém os resultados, converte os dados brutos em um objeto cliente do domínio. Garante que todas as entidades e objetos de valor dentro do agregado cliente sejam carregados corretamente. Retorna o cliente reconstruído para o chamador. 6.2 Repositório de pedido. Interface. Um repositório de pedido poderia incluir buscar por número pedido, buscar pedidos do cliente id cliente, buscar pedidos pendentes, adicionar pedido, atualizar status pedido. Descrição conceitual da implementação. Ao persistir um pedido, o repositório verifica se o pedido é novo ou existente. Para pedidos novos, gera um ID se necessário. Persiste o cabeçalho do pedido na tabela coleção principal. Persiste os itens do pedido na tabela coleção relacionada. Persiste outros objetos de valor associados, endereço de entrega, informações de pagamento. Garante que o estado completo do agregado seja persistido em uma única transação. 6.3 Repositório de produto com especificações. Interface. Copiar buscar por especificacal. Buscar produtos em estoque. Buscar produtos por categoria. Adicionar produto. Atualizar produto. Descrição conceitual do Pattern Specification. O padrão Specification permite encapsular regras de consulta complexas. Crie objetos de especificação como produtos em estoque Specification ou produtos por categoria Specification. Cada especificação define critérios de consulta. O repositório recebe a especificação e traduz para a tecnologia de persistência, SQL no SQL, etc. Isso mantém a lógica de consulta no domínio, mas permite implementações de persistência flexíveis. 7. Repositórios e sua relação com outros componentes do DDD. 7.1 Repositórios e agregados. A relação entre repositórios e agregados é fundamental. Um repositório geralmente corresponde a um tipo de agregado. O repositório trabalha com o agregado como um todo. Ele preserva as invariantes do agregado durante a persistência e recuperação. 7.2 Repositórios e serviços de domínio. Os serviços de domínio frequentemente usam repositórios para obter os agregados necessários para executar operações complexas. Persistir as mudanças após a execução de regras de negócio. Coordenar operações que envolvem múltiplos agregados.
7.3 Repositórios e serviços de aplicação. Os serviços de aplicação usam repositórios para traduzir pedidos da interface do usuário em operações de domínio, obter dados para visualização, gerenciar transações e unidades de trabalho. 8. Estratégias de consulta avançadas. 8.1 Consultas otimizadas para leitura. Para melhorar o desempenho, pode-se implementar visões materializadas, armazenar resultados pré-calculados para consultas frequentes, consultas customizadas, otimizar consultas para casos específicos, projeções, retornar apenas os dados necessários, não o agregado completo. CQRS, separar modelos de leitura e escrita. 8.2 Paginação e ordenação. Técnicas para lidar com grandes conjuntos de dados. Paginação por deslocamento, usando skip e limite. Paginação por cursor, usando um identificador da última posição. Ordenação dinâmica, permitindo múltiplos critérios de ordenação. 8.3 Consultas por critérios dinâmicos. Para lidar com consultas complexas e flexíveis. Builders de consulta, construir consultas programaticamente. Especificações compostas, combinar múltiplas especificações. Expressões de consulta, permitir expressões tipo LANC ou criteria API. 9. Desafios e soluções. 9.1 Performance e escalabilidade. Para melhorar o desempenho, considere caching inteligente, implementar caching em níveis. Consultas otimizadas, minimizar o carregamento desnecessário. Índices adequados, garantir que a camada de persistência esteja otimizada. Carregamento seletivo, carregar apenas o que é necessário para uma operação. 9.2 Consistência em sistemas distribuídos. Em ambientes distribuídos, gerenciar. Consistência eventual, aceitar que alguns dados podem estar temporariamente desatualizados. Compensação, implementar mecanismos para corrigir inconsistências. Versionamento de agregados, usar controle de versão para detectar conflitos. 9.3 Migrações e evolução de esquema. Para lidar com mudanças no modelo. Transformadores, converter entre versões diferentes do modelo. Migrações progressivas, atualizar gradualmente os dados. Compatibilidade retroativa, manter compatibilidade com versões anteriores. 10 Padrões e antipadrões. 10.1 Melhores práticas. Mantenha a interface simples, exponha apenas o necessário. Separe consultas de comandos, considere CQRS para casos complexos. Respeite as fronteiras do agregado, um repositório por tipo de agregado. Documente comportamentos não óbvios, como transações ou carregamento preguiçoso. Teste rigorosamente. Implementações falsas facilitam testes unitários. 10.2 Antipadrões comuns. Repositório genérico universal. Tentar criar um único repositório para todos os tipos. Vazamento de detalhes da persistência. Expor JPA, Hibernate ou MongoDB na interface. Repositórios anêmicos, repositórios que são apenas DL sem semântica de domínio. Ignorar transações, não considerar o comportamento transacional. Repositórios gigantes, criar repositórios com dezenas de métodos específicos. 10.3 Quando não usar repositórios. Os repositórios podem não ser adequados quando trabalhando com conjuntos de dados muito grandes e análise de dados. Implementando integrações simples sem modelo de domínio rico. Criando protótipos rápidos ou provas de conceito. 11 Repositórios em diferentes arquiteturas. 11.1 Repositórios em arquitetura hexagonal. Na arquitetura hexagonal ou portas e adaptadores. Os repositórios são implementados como adaptadores secundários. As interfaces do repositório são as portas secundárias. O domínio conhece apenas as portas, não as implementações.
11.2 Repositórios em microserviços. Em uma arquitetura de microserviços, cada microserviço tem seus próprios repositórios. Os repositórios são limitados pelo contexto do microserviço. Podem usar diferentes tecnologias de persistência dependendo das necessidades. 11.3 Repositórios com Event Sourcing. Quando combinados com Event Sourcing, os repositórios armazenam e recuperam agregados a partir de streams de eventos. Podem reconstruir o estado do agregado aplicando eventos sequencialmente. Frequentemente implementam um cache para melhorar o desempenho. 12. Implementações tecnológicas específicas. 12.1 Diferentes abordagens por tecnologia. As implementações variam dependendo da tecnologia. ORM-SPA Hibernate Entity Framework, mapeamento objeto relacional. MongoDB e outros no SQL, persistência de documentos ou outro formato não relacional. API REST ou GraphQL, repositórios que consomem API externas. Sistemas legados, adaptadores para sistemas existentes. 12.2 Considerações multitecnologia. Em ambientes que usam múltiplas tecnologias. Unificação de interfaces, manter interfaces consistentes independente da tecnologia. Adaptadores especializados, implementar adaptadores específicos para cada tecnologia. Abstração de diferenças, esconder diferenças tecnológicas do domínio. 13. Métricas e monitoramento. 13.1 O que monitorar. Para garantir saúde e desempenho. Tempo de resposta, quanto tempo as operações levam. Taxa de sucesso falha, quantas operações falham e por quê. Utilização de recursos, memória CPU, conexões de banco de dados. Contagens de objetos, quantos objetos são gerenciados. 13.2 Login e rastreabilidade. Para depuração e auditoria. Operações críticas, registrar alterações importantes. Erros e exceções, capturar e logar problemas. Rastreamento de transações, acompanhar operações através do sistema. 14. Evolução e manutenção de repositórios. 14.1 Refatoração segura. Para evoluir repositórios existentes. Mudanças incrementais, evoluir gradualmente. Testes de regressão, garantir que a funcionalidade existente continue funcionando. Versionamento de interfaces, permitir que clientes migrem gradualmente. 14.2 Expansão de funcionalidades. Ao adicionar novas capacidades. Extensão vs. Modificação, preferir estender a modificar. Composição, usar composição para adicionar comportamentos. Delegação, delegar para implementações especializadas quando necessário. 15. Conclusão, o papel estratégico dos repositórios. 15.1 Valor para o design do sistema. Os repositórios trazem benefícios estratégicos. Foco no domínio, permitem que o domínio permaneça puro e focado. Flexibilidade tecnológica, facilitam mudanças na infraestrutura. Testabilidade, tornam o sistema mais fácil de testar. Clareza conceitual, separam claramente responsabilidades. 15.2 Integrando na estratégia DDD global. No contexto geral do DDD. Repositórios complementam agregados, entidades e serviços. Eles apoiam a linguagem ubíqua a usar termos do domínio. Ajudam a delimitar contextos ao definir fronteiras de persistência. Facilitam a implementação de padrões estratégicos do DDD. Os repositórios, quando bem implementados, não são apenas uma camada técnica, mas um componente estratégico que habilita um design de domínio rico e expressivo, permitindo que o foco permaneça nas regras de negócio essenciais, enquanto os detalhes técnicos ficam abstraídos nas camadas apropriadas.